E agora a gente chega sobre a questão da revolução das classificações diagnósticas. Após a Segunda Guerra Mundial, várias experiências mostraram a necessidade de um melhor consenso entre os diagnósticos. Ou seja, era nítido que muitas vezes um psiquiatra chamava alguma coisa de depressão, outro psiquiatra chamava essa coisa de ansiedade, chamava de outro tipo de adoecimento. Era nítido que às vezes um psiquiatra dizia que era esquizofrenia, outro psiquiatra dizia que era transtorno bipolar. Havia uma piadinha de que havia inclusive indícios de que os americanos diagnosticavam mais esquizofrenia do que os britânicos, que para os mesmos quadros muitas vezes diagnosticavam transtorno bipolar. E havia inclusive a piada de que você, para mudar da esquizofrenia para o transtorno bipolar, você só precisava cruzar o Atlântico. Então, a psiquiatria estava numa confusão de linguagens muito grande. E foi sendo vista a importância de tentar se definir critérios para os transtornos mentais. Em 1952, a Associação Americana de Psiquiatria lança, já baseado em outros manuais, em outros estudos, mas lançou o DSM, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, em 1952, na sua primeira edição. As duas primeiras edições do DSM, que são essas que estão aí embaixo, você pode ver, são edições muito pequenas. São edições ainda com muita influência da psicanálise, ainda com muita influência do linguajar da psicanálise, dos construtos da psicanálise, sem necessariamente ter construções diagnósticas muito nítidas e que ainda não traziam tanto consenso assim. Foi quando, em 1980, num momento crítico para a psiquiatria mundial, porque veja aí, junte toda a história, a gente tem revolução dos psicofármacos, a gente tem movimento de reforma psiquiátrica, movimento antimanicomial surgindo, a gente tem a antipsiquiatria. A gente está falando, minha gente, de um momento onde, até pouco tempo recente, a homossexualidade ainda estava no DSM. Nos primeiros DSM, a homossexualidade ainda estava lá. Ainda era considerado por alguns um transtorno mental. Então a gente está falando de um momento em que há muita pressão social, certo? Sobre a questão do diagnóstico psiquiátrico, sobre o que a psiquiatria considera adoecimento, tá certo? E a gente também está falando de um momento em que aconteceu, teve um estudo emblemático, um estudo do professor David Rosenhan, que é um estudo on being sane in insane places, sobre ser são em lugares insanos. E aí foi um estudo muito interessante, onde ele pegou ele e mais 7 pessoas que não tinham histórico de adoecimento mental, que não tinham sintomas de doença mental. Eles foram para instituições psiquiátricas, disseram que estavam ouvindo vozes e supostamente disseram toda a verdade para todos os outros questionamentos e todos os outros comportamentos. E mesmo assim, praticamente todos eles foram internados. Passaram semanas, alguns deles chegaram a passar semanas em instituições psiquiátricas. E isso foi um dos estudos que se tornou público e trouxe muito à discussão da fragilidade diagnóstica da psiquiatria. E a importância histórica desse estudo é inegável. Hoje em dia, ano passado, foi lançado um livro muito interessante da autora Susanna Callahan, que é o The Great Pretender, O Grande Fingidor. É um livro que questiona bastante esse estudo. É um estudo histórico sobre esse estudo e que questiona bastante a veracidade desse estudo. E para você ver que é uma questão muito polêmica. Mas é inegável que esse estudo, junto com a questão da homossexualidade, junto com a questão do movimento antipsiquiátrico, junto com a questão da reforma psiquiátrica, junto com o movimento antimanicomial, fizeram uma ebulição imensa. E aí foi quando Robert Spitzer, o cabeça por trás do DSM na sua terceira edição, teve uma ideia genial. A ideia genial dele foi de admitir que a classificação diagnóstica que eles precisavam precisava ser uma classificação ateórica. Uma classificação não baseada em nenhuma linha teórica. O Spitzer trazia: vamos ser os mais objetivos possíveis. Vamos trazer critérios claros, bem definidos para os adoecimentos. E a partir desses critérios, vamos conseguir conversar sobre o que realmente é um adoecimento. Então, depressão não é um ódio voltado para si, baseado. Não, depressão tem 9 sintomas. Se a pessoa tiver 5 desses sintomas, ela é deprimida. Que sintomas? Humor depressivo, perda ou ganho de peso,
agitação psicomotora ou retardo psicomotor, culpa excessiva, pensamentos suicídios e por aí vai. Então, veja como esses critérios são mais claros. Aí ele bota 9 critérios. Se a pessoa tiver 5 desses 9 critérios e isso durar um determinado tempo, quanto tempo? Inicialmente foi um mês, hoje em dia já é 15 dias. Mas se durar tanto tempo e tiver tantos critérios, a pessoa tem esse transtorno mental. Ah, mas Spitzer, aí começa todas as discussões. É um transtorno mental. Não é necessariamente uma doença. A gente não vai falar em termos de doença, a gente vai falar em termos de transtorno. Então, houve toda uma mudança no paradigma, no entendimento das coisas, que fez com que o DSM-3 fosse um absoluto sucesso. Pode ter certeza. O DSM-3 foi uma das revoluções da psiquiatria. Por quê? Porque ele, pelo menos, conseguiu botar em critérios mais claros. A objetividade desses critérios também é muito polêmica e muito possível de ser discutida. Mas, definitivamente, em critérios mais claros sobre o que é um transtorno e o que não é. E condições, por exemplo, Spitzer foi uma das pessoas que já anteriormente já vinha defendendo a retirada da homossexualidade como condição patológica, por exemplo. Certo? Então, houve o acato de algumas das ideias, de algumas das críticas, e houve uma mudança no paradigma da classificação diagnóstica. E a partir dessa mudança do paradigma, houve uma melhora da conversa entre os profissionais de saúde mental. Agora não acontecia mais isso. A definição estava mais clara, mais objetiva, mais direta. Então, se você chama de esquizofrenia, o paciente tem que estar cumprindo esses critérios. Para ser transtorno bipolar, o paciente tem que estar cumprindo esses outros critérios. Essa foi a importância do DSM. O que é que acontece? O DSM-3 é dos anos 80. Nós estamos no DSM-5, que foi lançado no ano 2013. O DSM-5 era o DSM que prometia uma revolução. Era o DSM que tentou agregar os conhecimentos neurocientíficos que nós temos às condições e aos transtornos mentais. E não conseguiu. O DSM-5 é muito criticado. Por quê? A gente poderia resumir assim. Porque ele é muito parecido com o 3. A gente está desde os anos 80 para os anos 2013 e a gente não conseguiu ter a próxima revolução. A próxima revolução da psiquiatria, ela vem sendo prometida, mas ela ainda não chegou. O DSM-5 é um refinamento do DSM-3, inclusive com uma maior inclusão de certas categorias diagnósticas, algumas das quais são muito contestadas. O DSM é muito polêmico, o DSM é muito contestado. Até por essa questão de ele ser ateórico. Como assim ateórico? É possível haver alguma coisa não teórica, não baseada em nenhuma teoria? Ou o simples fato de ele considerar, por exemplo, a tristeza como um sintoma central da depressão já não seria de alguma forma derivada de alguma teoria? Eu vou dar a minha opinião extremamente pessoal, tá certo? O DSM ele é extremamente importante, mas ele é uma psicopatologia superficial. Uma psicopatologia ainda confusa. Uma psicopatologia que muitas vezes existem pacientes que, se a gente for dar um diagnóstico a partir do DSM, a gente vai dar 7 a 8 a 10 rótulos diferentes para aquele paciente. As categorias muitas vezes não são tão bem definidas, pelo menos em correspondência à realidade. Enfim, essa é uma discussão muito grande, parte dela faz parte da aula do diagnóstico psiquiátrico, mas o que é importante entender é que o DSM, a classificação diagnóstica baseada em critérios mais claros, numa tentativa de ser critérios mais objetivos, revolucionou a forma como se faz psiquiatria. E é o capítulo final sobre esse breve histórico da psiquiatria.